acho o Ainda Estou Aqui ainda é como eles falam em inglês, o underdog, né? Que é a zebra. Uhum. Mas não acho tão zebra assim, entendeu? Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e hoje eu estou com uma convidada super especial, afinal de contas vamos falar de um tema muito bacana no dia de hoje. Antes de mais nada, eu quero fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer à grande mídia que tem repercutido bastante a respeito do nosso podcast, tem nos apoiado. Um agradecimento então para a UOL, para o R7, para o Correio Brasiliense, para vários portais que têm repercutido as nossas entrevistas, os nossos convidados. Um grande agradecimento a vocês. E também ao nosso patrocinador, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o país, sempre uma unidade próxima de você, com fonoaudiólogos altamente especializados, com produtos altamente sofisticados, para trazer a melhor qualidade de vida para você. E o que é legal, com preços extremamente acessíveis e o melhor pós-venda do mercado. Então, se você precisa de aparelhos auditivos, consulte o site www.espaçodaudição.com.br. Nesse site você vai encontrar todas as informações sobre a perda auditiva, sobre as consequências de uma perda auditiva, os tratamentos, os aparelhos auditivos, e você também pode falar com um dos nossos profissionais. Obrigado, Espaço da Audição, por essa parceria. E hoje é um prazer imenso receber novamente aqui a Flávia Guerra, e hoje vamos falar sobre um tema que logo logo está aí, que é o grande Oscar 2025, uma grande expectativa para todos nós brasileiros. Afinal de contas, o Brasil está concorrendo em três segmentos, né, categorias, como melhor atriz, no melhor filme e melhor filme internacional, e ninguém melhor do que a Flávia, crítica de cinema, colunista da UOL e da Band News, para nos ajudar a entender as chances reais que o Brasil tem. E eu vou lembrar, Flávia, que na nossa conversa, eu acho que o Brasil, o filme Ainda Estou Aqui, tinha acabado de receber um dos primeiros prêmios lá em Veneza, e eu acho que a gente está dando sorte, que eu falei assim, nos vemos lá no Oscar, quando chegar a época do Oscar a gente vai voltar a se falar, e estamos aqui, né? É isso aí, tão bom quando é assim, não é? Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Vamos falar. Então vamos lá. O Brasil conseguiu esse fato inédito, né? Concorrer em 3 categorias, e eu acho que a maior surpresa foi ser escolhido também para concorrer como melhor filme, que é a categoria Sim. principal, né? Eu estava dando uma estudada ali, e tentando entender os critérios, e é muito difícil a gente entender, é difícil saber como é a premiação. E pelo que eu vi também, eu acho que esse vai ser um ano quase que imprevisível em algumas categorias. A previsibilidade que se teve em outras edições, nessa está um pouquinho diferente. Fala um pouco pra gente. Tá bem diferente. A gente tem, né, a gente que cobre a área, né, que tem quase a linha histórica na cabeça, né, a gente tem falado que esse é um ano animado. Porque tem ano que, assim, você tem uma previsibilidade. Ano passado a gente tinha uns favoritos, né, o Oppenheimer era um franco favorito, né, despontou já desde a indicação. O Barbie também vinha, né, em paralelo nas categorias mais pop. Então, fica meio, né? Acho que é isso aí mesmo. Esse ano, a gente não tinha pré-favoritos, assim. A gente tinha, claro, né? O Oscar pode ser até 10 filmes, então você coloca muita coisa ali dentro. Mas a gente não tinha, assim, desses 10 a gente já sabe que é o Conclave que vai ganhar, que é o Brutalista, ou que é o Emília Pérez, enfim. Além de tudo isso, a gente não previa jamais que o filme brasileiro Ainda Estou Aqui fosse indicado ao melhor filme. A gente achava, como eu falo sempre, que era improvável, mas não impossível. Exato. Possível, mas improvável, né? Então, você, claro, você sempre quer esperar e contar com isso. Não, né? Então, é um cenário interessante, é um cenário que está divertido, né? E para quem está nos assistindo, né, eu acho que seria interessante você contar um pouquinho toda a trajetória que um filme tem que percorrer até ele ser indicado para o Oscar. Como é que funciona? Olha, tem vários fatores, né? Eu costumo dizer, já virou uma frase quase pronta minha, que o que aconteceu com Ainda Estou Aqui, quando o filme não é americano, mesmo quando o filme é americano, é um grande filme,
tem que ter uma confluência, né? Um alinhamento de planetas ali. Quando um filme não é americano ou inglês, aí o alinhamento tem que ser mais Maior, exato, né? assim, sabe? E eu brinco que pra gente ter sido indicado a melhor filme, aí é um cometa que passou junto, assim, para completar o quadro, né? Então, e a gente começa com esse alinhamento como? Primeiro, você tem que conseguir fazer um filme, que no Brasil não é fácil, Exato. né? Segundo, a gente tem vários modelos, né? E o modelo do Walter Salles para esse filme, eu acho que ele é muito interessante de se observar, porque o Walter fez com verba própria, né? Com coprodução internacional, com a França. Então tem investidores diretos, não só ele. E não usou as leis de incentivo do Estado brasileiro para produzir o filme. Bacana que ele consegue levantar esse orçamento assim. E ele não, um diretor não precisa ser milionário, bilionário para fazer isso. Outros diretores podem fazer esse modelo. Tem modelos híbridos, que um filme tem verba de incentivo por meio do fundo setorial, por meio da lei do audiovisual. Lei Rouanet não pode ser usada para longa de ficção, que isso sempre fica muito claro. Isso é interessante, né? A gente destacar, né? Que filme de longa-metragem não pode utilizar a Lei Rouanet. Ficção né? não pode. Curtas pode, documentário, mas assim, a Lei Rouanet ela é pouco usada para o cinema. Né? Ela é usada para outros projetos, para fazer, né, cinema, eu digo, ela é usada para festival de cinema, teatro, né, literatura, pintura, artes visuais, outras artes, dança, enfim, música. Mas o cinema ele conta com a lei do audiovisual, o fundo setorial, que é do setor, é o imposto pago por quem atua no setor audiovisual que é destinado. Ele não tira o imposto de outras áreas. Então, eu acho isso muito importante, porque, por exemplo, outras áreas brasileiras também tem seu imposto que vai para o setor. Sim. É isso, né? Bem claro. Aí você fez o filme tem que ficar bom. Então você tem que ter um bom roteiro, bom elenco, tudo isso já é uma confluência, né? Vamos combinar. Não é sem. Às vezes você tem tudo bom na teoria e não dá aquela química, aquela liga quando o filme fica pronto. Exato. Né? Walter Salles já fez outros filmes. Eu considero todos os filmes dele bons. Eu gosto muito do cinema dele, mas que não ficaram incríveis, que não tinha também esse alinhamento com o momento histórico. Eu acho que esse filme se alinha muito com o momento histórico do Brasil e do mundo, em que a gente está querendo discutir essas questões, né? Em que a gente passou 4 anos aí discutindo democracia, totalitarismo, guinada à direita, como é que fica isso no mundo. Então, é um momento em que o mundo está discutindo isso também. Para além de tudo, o filme ainda foi para um festival grande como Veneza, que não é fácil, você tem que ter todo um jogo ali de meio de campo, escrever o filme, fazer contatos. Aí ele ganhou um prêmio, então você tem que ter um júri que valoriza, uma imprensa que valoriza. Aí você começa a volta olímpica que eles estão fazendo desde setembro, né? Indo em outros festivais, fazendo debates. A mídia internacional comprou, né? A ideia, gostou do filme, valorizou, principalmente a americana, ganhou outros prêmios, foi indicado ao BAFTA, que é o Oscar inglês, ao Goya, que é o Oscar espanhol, ganhou o Festival de Palm Springs, o Globo de Ouro. Então, assim, toda uma confluência. É uma trajetória grande, né? É uma maratona, né? Um pentátulo, sabe assim? Não é, fiz um filme, pronto, vou escrever no Oscar. Se fosse assim... E o Walter Salles, você considera que é aquele que melhor hoje consegue entender como tudo funciona e encaixar esse quebra-cabeça? Eu acho que não. As últimas referências que o Brasil teve de destaque internacional foram deles, né? Mas eu acho que não é o Walter só, não. Eu acho que é a equipe. O filme tem o Walter, mas tem 2 produtores incríveis aí, brasileiros, que é a Maria Carlota, que está sempre na Videofilmes, que é a produtora do Walter Salles, com o irmão dele, o João Moreira Salles. Tem o Rodrigo Teixeira, que é da RT Features, que tem uma visão muito interessante de cinema internacional. Foi um dos produtores de Me Chame Pelo Seu Nome, de outros filmes, né, que se colocaram no mercado internacional. Tem um meio de campo que a Sony é que detém os direitos do filme, né? Aqui no Brasil também, mas lá fora, aqui no Brasil também é uma coprodução com a Globo Filmes. Então, assim, é o time inteiro. A assessoria de imprensa do Walter no Brasil é primorosa, Ana Luísa Miller, né? De estar fazendo esse trabalho no Brasil. A assessoria, os PRs, né? Que a gente fala, que é o Relações Públicas, né? PR. No exterior está fazendo um trabalho incrível também. Então, assim, é um time. É como se o Walter fosse o técnico desse time. Mas é um belo time, é uma orquestra, entende? Eu não acho que os outros que chegaram na pré-indicação não entendam. Como, por exemplo, a Gulani Filmes, que chegou com
O último filme nosso que tinha sido né, finalista, que é o ano que meus pais saíram de férias, que foi 2008, a Gulani Filmes faz muitos filmes que concorrem. Por exemplo, eles concorreram à Palma de Ouro esse ano com Hotel Destino. Eles são produtores de vários outros filmes de sucesso. A Gulani é produtora do Senna, que é uma série mundial, né, intergaláctica. Também entende esse meio de campo. Mas é isso, você tem que ter essa combinação. Walter Salles é um grande nome, que já vinha com esse histórico do Oscar. Fernanda Torres, né, tá maravilhosa no filme. Então foi tudo se encaixando, sabe? Atualmente eu acho que ele é o que mais entende disso, que ele está nesse jogo atual, né? Mas a gente tem vários profissionais que entendem, ou que entendem, que fazem um ótimo filme, como Marte 1, que eu sempre cito, que foi nosso indicado há alguns anos, Bacurau, né? Mas em que todas essas peças não encaixaram também. Você tem que ter uma verba boa para fazer esse tour. Né? Eu quis trazer esse entendimento porque quando eu fui atrás de algumas informações, eu encontrei algumas coisas curiosas aqui, né? Afinal de contas, o Ainda Estou Aqui é um dos indicados, dos 10 indicados como melhor filme, porém o investimento é o menor de todos, com em torno de $1,5 milhão, enquanto o nono, os outros 9 são muito mais, o que o nono colocado em investimento foi $6 milhões, que é 4 vezes mais, né? E o que mais gastou foram... Duna, né? Deixa eu ver aqui, foi a Nora, não, deixa eu ver aqui. A Nora é o mais baratinho, né? Depois do baratinho, entre aspas, mas é o mais independente, né? Foi o Duna. O Duna é 190 milhões, 190 dá para fazer 20 Ainda Estou Aqui com Duna, até mais, né? E também é interessante a questão da arrecadação também, né? Aqui no Brasil arrecadou em torno de $15 milhões, né? Mais $1 milhão, agora bateu $1 milhão nos Estados Unidos também. Mas o que é curioso é que no cinema nacional, a Minha Mãe é uma Peça 3, ela foi recorde de arrecadação em torno de R$170 milhões, com 8 milhões investidos. E nem sempre aquele filme que tem um maior investimento ou até a maior arrecadação, não necessariamente ele é um critério, né, para se concorrer a determinados prêmios ou ir até um Oscar, né? Então, vai muito realmente da competência de todo o time. E do perfil do filme também. Tipo, Minha Mãe é uma Peça não é um filme de perfil de Oscar. Nem se ele fosse americano. É como o Debi Lloyd, é como uma comédia romântica, né? E ainda eu acho Paulo Gustavo infinitamente melhor do que a galera do Debi Lloyd, ainda que eu ame o Jim Carrey, né? Mas acho o Jim Carrey um cara genial. Comparando talentos, né? Acho que o Paulo Gustavo está nesse nível de gênio. Mas o filme não tem o perfil de Oscar. Claro que o perfil de filme de Oscar mudou muito, mas melhor filme, muito raro uma comédia entrar. E se entra, ela tem que ser muito diferentona. O último filme mais diferentão, assim, beirando a comédia, que foi indicado, além desse ano, que é o Anora. Anora é uma comédia, não tanto, é uma comédia vírgula, que o final dá uma guinada interessante. Foi o Tudo em Todo Lugar, né? Ao mesmo tempo agora, que é aquele filme que ganhou o Oscar em 2023. Né, que é aquela coisa do multiverso, aquela loucura toda. Mas se você vira assim, ele não é exatamente uma comédia para você dar risada. Ele é um filme muito estranho, né? Tem momentos engraçados, mas ele é mais estranho do que engraçado. Né? Comédia mesmo é muito raro. Tem um perfil, os dramas vão bem para melhor filme no Oscar. Histórias universais, histórias que falam de família, que tem um fundo político. Se tiver um fundo político junto com a família, que é o caso do Ainda Estou Aqui, maravilhoso. Né? Tem um perfil de filmes, né? Que ganham festivais também, enfim. E a gente teve um grande protagonista nas indicações, que é o Emília Pérez, se não me engano com 13 indicações. Isso. Mas que recentemente tem passado por situações difíceis, né? Eu queria entender o quanto você acredita que isso pode impactar ou não. Para quem não sabe, né, lá no México houve uma certa rejeição do filme e também algumas polêmicas recentes com a atriz principal, protagonista do filme, que inclusive concorre também, né, ao Oscar. O quanto isso, de repente, pode impactar as vésperas de um Oscar. Afinal de contas, eu acredito que essas situações mais fresquinhas deve ter um efeito significativo. Impacta, né? Porque o Oscar... Ele não abriu a votação ainda para a fase final.
Ainda está na fase de campanha. A votação, ela abre dia 11 de fevereiro, se eu não me engano, e vai até dia 19, acho que é essa a data. Então, toda essa votação do Oscar já vai ter absorvido essas polêmicas do Emília Pérez, né, e da Carla Sofia Gascon. Acho que pode até ter absorvido e decantado um pouco. Acho que se a votação fosse essa semana, o Emília não ia levar nada, sabe assim? Porque tá todo mundo, né, com ranço. Mas talvez daqui 2 semanas isso tenha dado uma decantada e aí isso pode não prejudicar tanto assim o filme. Eu acho que a Carla Sofia não ia ganhar de qualquer jeito. Porque esse Oscar, para mim, ou é da Demi Moore ou é da Fernanda Torres. Né, eu brinquei na semana em que saíram todos aqueles tweets, né, polêmicos dela, que a gente vê um esquete assim, ela e a Nanda, né, a Fernanda, no meio do ringue, e a Demi Moore linda passando com o Oscar ao largo. Ou a Fernanda passa, beijos para a Sofia. Mas, para mim, não é a Sofia. É o filme, é isso. O filme deu uma desidratada, como a gente fala, né? Porque foi indicado a 13. Eu já achava lá, com ou sem esse escândalo da Carla, que esse era um filme que ia ser indicado, que tem, todo ano tem 13 indicações e ganha 2. Mas leva, e de menor relevância às vezes. Sim. Tipo, eu acho que ele vai, pode ser, né? Eu já achava que ele ia ganhar Canção, pelo Elmar, que ganhou no Globo de Ouro também, e filme internacional. Ou talvez ganhasse filme, né? Já achava mais improvável, mas estava meio empatado ali com Conclave e Brutalista. E se ganhasse melhor filme, talvez o Brasil ficasse com o melhor internacional, quem votasse nele fizesse essa conta. Em geral, quem é indicado a filme internacional e melhor filme, ou seja, não é um filme americano, ganha o melhor filme internacional. E aí, em geral, é um filme britânico, americano, que ganha o melhor filme. Isso não foi assim no ano do Parasita, que ganhou os 2. Mas aí é isso que a gente fala, tem que ser um parasita. Eu não acho que Emília Pérez é um parasita, não. Sabe? Não achava antes e não acho agora. Apesar de eu gostar do filme, não posso mentir. Eu lá em maio, quando eu assisti no Festival de Cannes, eu já achei o filme interessante. Acho que ele tem várias arestas, disse isso pessoalmente para o diretor quando eu entrevistei, mas eu não posso mentir, assim. Eu vejo todas essas questões que vieram sendo levantadas, concordo com elas, mas também eu vejo que é um filme interessante, é um filme corajoso, ainda que tenha problemas, é um diretor que se joga aí no vazio e vê o que dá. Eu valorizo esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que isso desidrata, assim. E aí, na categoria de melhor filme internacional, eu tenho quase certeza que os latinos que votam no Oscar vão votar no Ainda Estou Aqui, por ser o latino. Se fosse um argentino, acho que a gente ia votar. Se fosse um cubano, se fosse um mexicano, entende? E aí resta saber se os americanos vão nessa onda, se os britânicos que votam vão, se os franceses que votam, que são bastante, não são poucos franceses. Outro dia eu estava lendo que, eu tenho até que checar essa informação, mas era de uma fonte bacana, algum veículo de mídia interessante, que era o número inteiro dos latino-americanos que votam é igual ao dos franceses. E a França é um país muito menor do que a América Latina toda. Então, é uma questão também de representação. Alguma coisa? Pela tradição francesa, pela importância no cenário internacional, né? Enfim, os franceses inventaram o cinema, né? Então, assim, é um país que tem muita tradição. Então, é essa conta que a gente fica vendo. Como é que, entendeu? Eu acho que o Emília Pérez vai acabar não levando os outros prêmios. Talvez a Zoe Saldanha ganhe de melhor atriz coadjuvante e fique nisso, sabe? Porque tem outros filmes que são bons também nas suas categorias. Não é por causa só do backlash, né? Eu andei olhando assim a opinião de vários críticos, né? Eu acho que a grande maioria concorda com você em relação à melhor atriz, vai ficar entre a Fernanda e a Demi Moore mesmo. Alguns atribuem que a Demi Moore, talvez pela trajetória, pelo peso e talvez até no Globo de Ouro, pelo tipo de agradecimento que fez, já foi pensando, né, nessa trajetória para o Oscar, né? Então acho que vai ser uma briga boa, né? Mas estamos aqui torcendo pela Fernanda. Sempre. Agora, como melhor filme, eu vi muitas opiniões divididas, né? Eu vi sobre o Brutalista, né? Mas o Brutalista teve também uma polêmica recente com a questão do uso da inteligência artificial para corrigir pronúncias do búlgaro, né? Tudo. Isso você acredita que possa ter algum impacto para o filme ou não?
Eu acho que sim, que não, entendeu? Porque, assim, o diretor, Brad Corbett, ele disse, né, que o que foi usado para corrigir pronúncia do húngaro foi só na versão húngara do filme. Que na versão original americana não houve correção. Entendeu? Tipo, foi corrigido na versão, tipo, dublada do filme, para o húngaro. E aí se corrigiu. Então, aí... Então não deve ter um eu grande acho impacto. que não, entendeu? Vamos ver. Por um outro lado, assim, se fosse uma coisa maciça, né? O filme inteiro teve isso, aí eu acho que a galera ia desvalorizar, porque essa discussão da inteligência artificial nas artes, em Hollywood, está muito forte. Né? Mas nesse caso eu acho que nem tanto. Tem uma parcela que deve falar, então não, mas eu acho que, não sei se chega a atrapalhar o filme. Acho que o que atrapalha mais o filme é o filme. Porque ele é um filme diferente, é um filme estranho, é um filme de 3 horas com intervalo de 14 minutos no meio. Pois é, tem entendeu? Intervalo, né? E assim, a primeira metade do filme parecem 2 filmes diferentes. A primeira metade ela é mais clássica, um cinema mais clássico. A segunda metade ela é bem estranha. Ela tem uns tempos estranhos, ela dá uma guinada de roteiro, assim, bem diferente. Parecem 2 filmes diferentes, com o mesmo personagem. Claro, ele continua a trajetória dele, mas o estilo muda, sabe? Ele fica um filme mais radical ainda na segunda metade, de linguagem. Então, eu acho que não é aquele filme ultra redondinho, né? Também não precisa ser, né? Não é sobre isso só, mas eu acho que ele divide muito. Tem gente que é muito apaixonado por ele, tem gente que fala, não, sabe? Não é um filme médio. E eu acho que essa conta tem que ser feita, só comentando aqui. Para melhor filme, o Oscar é assim. Nessa fase, para todas as outras categorias, você vota em quem acha que tem que ganhar. Demi Moore, ponto. Fernanda Torres, ponto. No melhor filme, não. Melhor filme é um voto eletivo. Né? Ranqueia. Então, como o voto é ranqueado, pensa assim. A gente sempre brinca. É assim que um Coda, no Ritmo do Coração, leva um Oscar, que é um filme uma graça, mas é uma sessão da tarde. Entende? Como é que uma sessão da tarde leva um Oscar? Assim. Porque um filme mais radical, como naquele ano foi O Ataque dos Cães, tinha gente que amava, que é o meu caso, e tinha gente que super criticou que o western, aquilo não era western, que ela não sabia fazer western, como assim um western de LGBT, blá, blá, blá. Então, assim, como esse filme dividiu, ele cai um pouco nesse ranking, ganha muita nota baixa, muita nota alta, né? E a média. O Coda é aquele filme que ninguém desgosta. Nessa média, ele sobe, entende? Então, assim... O Brutalista, para mim, é um filme que divide. Então, eu acho que ele desce um pouco. Conclave é um filme que todo mundo gosta. É um dos favoritos. Então, eu acho que ele pode subir. O Emília Pérez, eu acho que ele divide um pouquinho mais. O Ainda Estou Aqui, todo mundo gosta. Quase ninguém desgosta. Só o crítico do Le Monde, né? Assim, então... Mas eu ouvi dizer também que... Normalmente é muito difícil você ganhar como melhor filme se você não concorre como melhor diretor também, né? Às vezes acontece, tipo Coda. Novamente ele aqui. A diretora, que eu me lembro, não estava indicada a melhor direção. É raro isso sim, porque na teoria você diz, bom, o melhor diretor fez o melhor filme. O melhor filme foi feito pelo melhor diretor. O Conclave, eu acho que houve um movimento... que não valorizou aí na votação dos finalistas o trabalho desse diretor, porque ele não é radical igual o diretor do Brutalista, igual o Jacques Audiard ou a Coralie Farjat, que é a de Substância, que são 3 diretores radicais, que apostaram, que são autores. Parece que o que o Berger, né, Edward Berger, que é o diretor do Conclave, fez, é muito fácil, muito clássico, ele nem inova tanto, então, não vou votar nele para melhor direção. E eu acho o contrário, acho que ele é um diretor incrível, porque ele faz um filme que quase que parece que ele não está lá. E eu não acho isso fácil de fazer, entendeu? Ele não quer aparecer. É um filme que flui muito, e isso eu acho que é o mérito da direção, mas enfim. Aí é gosto, né? O Walter Salles também não está indicado à direção, né? Então... tem que ver como é que fica isso aí. Né? Em quem você apostaria como melhor filme? Eu acho, assim, antes da polêmica, eu achava que estava meio empatado ali. Ainda acho. Emília Pérez, o Brutalista e o Conclave. Conclave um pouquinho acima, assim. Porque é um filme mais clássico, um cara de Oscar, né? Nessa conta aí, talvez Conclave suba. Mas ele não está sendo muito bombado, né? Então,
a gente está sem aposta certeira. Eu acho que vai ficar por aí. E um dos não mais acho difíceis, que né? vai ser impossível uma coisa de outra galáxia se e mesmo assim o Emília Pérez ainda sair melhor, se as pessoas comprarem, né? Ou até o Ainda Estou Aqui. Acho o Ainda Estou Aqui ainda é como eles falam em inglês, o underdog, né? Que é a zebra. Uhum. Mas não acho tão zebra assim, entendeu? Porque é um filme clássico, que está sendo muito elogiado, todo mundo ama. Talvez tinha que ter um movimento maior, assim, para explodir. Acho que ele atingiu o ápice dele, sabe? De capacidade de fazer burburinho e tal. Acho que agora vai ficar meio por gosto mesmo. Acho que todos os filmes... Só o Emília Pérez, que conseguiu se desidratar aí na E hoje campanha. são quantos jurados no total? 9 mil e pouco. A academia, como membros, tem 10 mil, cerca de 10 mil. Mas que votam 9.500, 9.700, depende do ano, né? Porque tem ano que nem todo mundo vota, né? As pessoas, né, por N motivos, tem gente que não vota. Sei lá, às vezes a pessoa está filmando, está no set, está no momento, tem vários motivos. Mas 9.500 com certeza, E 9.700. tem um peso maior além da França, como você falou, Estados Tem Unidos, mais americanos e britânicos, né? Então tem isso também. A Fernanda Torres não foi indicada para o BAFTA, né, que é o Oscar britânico. Não foi indicada para o SAG Awards, que já vai ser entregue. Não, é só mais para frente, que é o Oscar do Sindicato dos Atores, né? Não foi indicado, o filme não está para melhor elenco, por exemplo. Mas muita coisa mudou desde as indicações, né? Desde o Globo de Ouro, o filme ganhou um sprint, né? Incrível. Sim. Então, vamos ver. Esses próximos dias, a gente vai ter o Oscar dos diretores da América, que é o DGA, e o Oscar dos produtores, que é o Producer Guild, PGA. Os dois no mesmo dia, imagina. Daí a gente vai ver muito, porque o PGA, que é o produtores, em geral quem ganha o PGA ganha o Oscar. Tá. É raro que isso não vá. Em geral quem ganha o DGA ganha a direção. Então vamos ver do que... Agora, a gente não... Cravar. É difícil. Esse ano não tem. E eu acho maravilhoso isso. Porque fica mais divertido. Né? Legal. Eu acho pra todo mundo. Pra ficar mais difícil pra gente, mas fica mais divertido. Tanto é que a TV aberta, que há algum tempo já não transmitia mais, né? Mesmo no meio do carnaval, vai transmitir, porque realmente o Brasil tendo muitas chances, depois de longos anos, né? Foram 25 anos, né? Que separou a mãe da filha, né? Mas realmente tem um grande apelo, até a TV aberta vai transmitir isso pra gente, né? Finalmente. Eu aqui, meu momento chata, eu acho bom, porque a gente vem numa era de desvalorização da indústria do entretenimento no cinema, né? Fica tudo no streaming, vejo filme streaming, vejo em casa, o Oscar tá caído, não vamos mais ver o Oscar, ninguém nem vê mais o Oscar, você vê os melhores momentos no dia seguinte, tudo bem, tem gente que trabalha na segunda-feira, quando não cai no meio do carnaval, não vai ficar lá vendo o Oscar até 2 da manhã. Mas a desvalorização do Oscar como uma cerimônia do cinema internacional, ela também sinaliza uma desvalorização do cinema, como uma arte, né, um hábito, que a gente já falou sobre isso aqui. Então, quando a TV aberta se vê interessada, porque não foi só a Globo que vai exibir, as outras emissoras também teve outras interessadas. Então você fala, agora você voltou a valorizar, entendeu? Então eu amo que a gente está nesse jogo, nessa final de Copa do Mundo, para essa valorização, como a Fórmula 1 já foi desvalorizada, Sim. como o futebol é algo disputado, né? Porque é isso, Olimpíadas, né? A gente tem que valorizar. Mas que realmente seja de valorização e não de uma oportunidade por uma situação atípica que aconteceu com essa grande possibilidade. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque é isso, a TV e todos os meios vão em função da audiência. Se está dando audiência, né, vai exibir. Se não tá, é uma aposta, né? E como, sei lá, outros programas estão dando mais audiência, o Carnaval dá mais audiência, o programa de auditório dá mais audiência, sei lá, o reality show dá mais audiência. A conta é muito na ponta do lápis, né? Mas esse ano eu acho que é uma coisa de audiência, que todo mundo vai querer ver. E 2,
patriotas que somos também, né? De querer assistir. Quem que não quer ver a Copa do Mundo? Pois é. Entendeu? E você considera que pro Ainda Estou Aqui vai ser mais fácil concorrer com o melhor filme internacional? A concorrência ali é menor? Eu acho, sim. Porque, assim, existe, assim, um mundo entre Ainda Estou Aqui, Emília Pérez e os outros concorrentes. Ainda que eu ame todos os outros. Essa categoria tá, né? Ainda Estou Aqui, Emília Pérez. Aí a gente tem Flow, que é uma animação maravilhosa. Eu não posso declarar voto, eu voto no Globo de Ouro, mas é maravilhosa, tá, gente? Fiquei muito feliz quando ganhou, da Letônia, filme incrível. A gente, estrelado por um gato preto, eu que sou dona de um gato preto, eu amei. A gente tem um filme nórdico, né, que é A Garota da Agulha, que não ganhou muitos prêmios importantes, passou no Festival de Cannes, mas ficou meio batido ali, mas é um filme bem interessante. E a gente tem um iraniano que teria sido a minha palma de ouro esse ano. Quem ganhou a palma de ouro em Cannes foi o Anora, que está concorrendo a melhor filme, melhor atriz, melhor várias coisas. Mas o iraniano, que eu adoro também, mas o iraniano é um filme espetacular. Vou dar só uma ficha rápida. Eu entrevistei o diretor na semana passada, aliás. Esse diretor, para ir para Cannes, ele fugiu literalmente pelas montanhas, sem lenço, sem documento, do Irã, e pediu asilo político na Alemanha, por isso que o filme representa a Alemanha. E enquanto ele foi filmando, eles foram contrabandeando o filme pelas montanhas para a Alemanha, para ele começar a ser montado. O montador não fala farsi, que é a língua do Irã. Ele é alemão e ele foi filmando, montando. O diretor filmava longe do set, para não dar na cara que era o filme dele, porque se fosse o governo iraniano ia implicar com o filme, para dizer o mínimo. Esse diretor, pelo filme que ele fez e pelo cinema que ele já fez outros filmes muito críticos ao regime dos ayatollahs, ele foi condenado a 8 anos de prisão, chibatadas e perda de todos os bens dele. E proibido, né, obviamente, de sair do país. Toda a equipe está proibida de sair do país, parte do elenco já fugiu, mas a parte da equipe técnica não, a atriz mais velha está lá. Então, assim, tem todo um entorno desse filme que é muito poderoso. Fora, o filme é incrível. E eu vou resumir aqui. Ele conta a história de uma família, o pai é um juiz. Juiz ele é um... não, a gente não tem esse tipo de correspondência no sistema brasileiro, pelo que eu entendo. Mas ele é um juiz ali de causas e ele sobe de cargo e ele se vê obrigado a julgar casos sem nem ler os processos e dar sentenças que ele só assina de morte, de prisão perpétua. E isso acontece junto com os protestos que começam no Irã, que foram reais, depois da morte daquela jovem, porque não estava usando o véu corretamente. Ela apanhou tanto que morreu. E aí toda a população, principalmente feminina e jovem do Irã, vai para as ruas pedir por um país mais democrático, mais, né? E esse filme traz isso na ficção, e esse cara, as filhas dele, adolescentes, descobrem o que o pai faz, e aí a revolução começa dentro de casa, a tensão começa dentro de casa, e esse filme mistura cenas reais. Então, assim, é um filme muito poderoso, muito bom, tem vários gêneros dentro do mesmo filme, é um filmaço, fora as condições que esse cara fez esse filme. Então, assim, se não fosse o Ainda Estou Aqui, eu queria que esse filme ganhasse o Oscar dessa categoria, né? Mas esse ano a gente tem que torcer pela gente. Com certeza, que fique para o próximo, isso aí, né? isso aí. Que ele enfrente novas batalhas, né? Mas que ele, na verdade, tenha caminhos mais fáceis, porque a gente sabe que produzir filme, tirando desses grandes centros, é sempre um grande desafio. A gente vê isso aqui no Brasil acontecer. Tem países que a dificuldade talvez seja até maior, como esse Muito caso, maior. né? Então, realmente são lutadores, são vencedores, porque assim, tem que querer muito fazer, né? Porque senão a coisa não sai, né? Se o Ainda Estou Aqui tá falando disso, né? E eu fico imaginando a dificuldade de conseguir também dinheiro, né? Mas ele foi feito com verba internacional, né? Verba da Europa, porque o governo iraniano... Mas é que no meio político, às vezes as pessoas não querem se vincular a determinadas coisas também, né? É o que acaba dificultando ainda mais. Sim, né? mas a França é um país que apoia muito, né, o cinema iraniano, o cinema de outros países ali, principalmente do Oriente Médio, por isso também, né? Por uma questão de
As histórias precisam ser contadas, né? A Alemanha também apoia muito, a Inglaterra. Então, a gente fica muito como consumidor de cinema americano, mas é interessante observar esses movimentos. Sim. Porque é assim que o mundo olha pra gente também. Um pouco menos, porque, como o Ainda Estou Aqui mostrou, a gente lutou muito pela nossa democracia atual, né? Acho que o Netflix também abriu os nossos olhos um pouco para outras produções de outras localidades, né? Que até Sim. então a gente não dava muita atenção. Acho que isso, pouco a pouco, foi mudando, as pessoas foram se interessando mais, né? Por outros grandes centros, né? Sim, sim, com certeza. Mas a gente continua muito consumidor, claro. As novelas turcas fazem sucesso hoje, as mexicanas sempre fizeram, mas os doramas, os coreanos, que eu acho que fazem muito sucesso no streaming, eles também fazem muito sucesso porque a Coreia também é um país que investe muito no seu audiovisual, né? Ele investe pesado, como política de Estado mesmo. E não teve nenhum filme da Coreia? Esse ano não. Não, né? Esse ano não. Mas é uma entre-safra, né? Tem ano que a Coreia tá super bem, tem ano normal, né? Acontece. O diretor de Parasita finalmente vem com um filme, é o primeiro filme dele depois de Parasita, que ganhou o Oscar em 2020, que chama Mike 17, mas é uma produção internacional, estrelada pelo Robert Pattinson. E uma ficção científica cheia de humor, pelo que eu já percebi, que ele tem um clone dele, ele é um androide, enfim. E é uma história bem bacana, que eu tô louca pra ver, mas não é uma produção coreana. Eu queria voltar um pouquinho na categoria Melhor Atriz, que eu acho que ali o Brasil tem muita chance com a Fernanda. O Globo de Ouro, você considera que foi uma disputa mais difícil do que vai ser o Oscar agora? Não. Não? Não, porque o Globo de Ouro tem 2 categorias. E ela e a Demi Moore estavam separadas. Estava em uma A categoria Demi diferente. Moore estava em comédia musical, apesar da substância não ser nenhuma dessas coisas, mas é que não pode chamar assim. Mas a categoria comédia musical é tudo que não é um drama clássico, Tá. né? E drama, que é o drama clássico. E aí a Fernanda estava lá, ao lado, gente, como eu brinco, de quem está começando, né? Kate Winslet por Lee, né? A Nicole Kidman pelo Baby Girl, a Tilda Swinton pelo Quarto ao Lado. Angelina Jolie. E a Angelina Jolie pelo Maria Callas, né? O Callas. Por isso que eu perguntei, porque parece que são grandes nomes ali. Então, se você olhar só os nomes, realmente, nossa, impossível. Mas nenhuma delas era favorita. Quando não tem favorito, é bom e é ruim, porque você fala, não sei quem é. Não é assim que, meu Deus, a Demi Moore é unanimidade. O Baby Girl é um filme muito controverso, né? Quase ninguém ama, tem gente que não gosta nada, então isso atrapalha. O Maria Callas, a mesma coisa. A Angelina tá muito bem caracterizada, acho que ela tá bem no papel, mas é um filme que é muito distante, assim, ele não conquistou os corações, assim. A Kate Winslet não empacou tanto, é um drama de guerra clássico, ela faz aliás, a Lee é uma fotógrafa que existiu, uma figura real, de uma mulher que foi fotografar a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, super importante o trabalho dela. Mas é um drama clássico de guerra. E a Tilda Swinton, que eu achei lá no começo da temporada que seria uma ótima favorita por causa do filme do Almodóvar, que ganhou o Festival de Veneza, né, onde o Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de roteiro, meio que desidratou, como a gente fala, a candidatura dela, né? E eu entendo também, porque o filme do Almodóvar é um filme frio. Ele é muito interessante, né? Quem assistiu sabe, é um filme muito almodovariano, mas ele é um Almodóvar invernal, né? Ele é frio, ele é sóbrio. Apesar de ser uma personagem que quer praticar eutanásia, porque ela tá com câncer terminal, ele não é um melodrama para você chorar e a Tilda te emociona. Ele é frio. Então eu acho que não emplacou, sabe? Tanto no coração das pessoas. Apesar do filme ser bem aceito. Mas você vê, o filme é falado em inglês, ele nem tá no melhor filme. Almodóvar não foi indicado a melhor direção. Parece que o mundo gosta mais dele em espanhol. Eu, pelo menos, gosto. E você apostaria que o Brasil vai voltar com quantas estatuetas? Eu acho que a gente tem reais chances de filme internacional. Principalmente agora. E não é porque, como a polêmica do Emília Pérez atrapalhou o filme, agora a gente ganha. Não, eu acho mesmo, não é só porque eu sou brasileira, que o Ainda Estou Aqui é um filme
mais bem resolvido, melhor Independente do do que que Emília Pérez. aconteceu. Independente. Eu acho que ele tá muito mais redondinho ali, acho. São dois filmes muito diferentes, é quase impossível comparar. Um é um musical, doido, uma ópera, né, muito, e o outro é um cinema clássico, né, o cinema do Walter Salles clássico, bem contado, tudo. Mas eu acho que a gente tem chances com a nossa maravilhosa Fernanda Torres, sim. Mas aí eu acho que a gente tem que contar com a ousadia dos votantes. E isso não tem como prever. Não é questão de quem está melhor ou pior. A Demi Moore tem a narrativa a favor dela, ela é americana. Esse prêmio é majoritariamente dado por americanos, Mas que ela gostam não- muito dela, entende? Mas ela não chega um pouco enfraquecida pelo filme, a substância não ser um grande favorito? Não Mas necessariamente. Tem ano que não. Não necessariamente a melhor atriz tem que ser a do filme vencedor. Normalmente não tem aquele hype, aquele filme ele... Sim e não. Por exemplo, Oppenheimer foi um filme que foi o vencedor e tal. E a Emily Blunt, se eu não estou me enganada, não ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. O ator ganhou, né? Mas a atriz não. Não necessariamente o filme que ganha o Oscar e direção tal, Sim. ganha todos os prêmios de Sim. atuação também. Mas não fica desidratado. Tipo, Não, ela não. concorrendo meio que sozinha ali como favorita de melhor Não, mas atriz. a diretora está indicada a melhor direção. O filme está indicado em Mas outras não é um categorias. dos favoritos, ou é? Não é Não, favorito, não é. mas ela está indicada. Aham. Ele está nobre ali, ele não está enfraquecido, não. Ela não é a única indicada nesse filme, entende? Ele é um filme que está bem. Ele não é favorito nas Uhum. categorias, mas ele está muito bem colocado ali no Oscar, sabe? Ele é um bom competidor, sabe? Eu acho que... Mas o que eu acho que ajuda mais ela não é nem o trabalho dela em cena, porque ela divide bastante com a Margaret Qualley, que nem foi indicada. Eu acho que é a trajetória dela, né? Aquilo que a gente viu no Globo de Ouro. Ela já foi namoradinha da América e fez Ghost. E, né, por uma época ela era grande estrela de Hollywood. Mas, ao mesmo tempo, nunca tinha sido reconhecida como uma atriz dramática. E aí ela faz essa volta, esse retorno, num papel que tem muito a ver com a vida dela, porque ela recentemente ela foi crucificada em praça pública porque estava envelhecendo mal, com todas as aspas. Ela é sempre muito julgada. E, aliás, a diretora, que é francesa, Coralie, chamou a Demi Moore por isso. Por isso, né? Se não fosse isso, não chamou a Meryl Streep, entendeu? Ela chamou a Demi Moore por isso. E a Demi Moore encarou, né? Saiu total do papel de diva, vamos dizer, para mostrar essa deterioração. Quem viu o filme entende o que a gente está falando. Então, essa narrativa toda, extra-campo, ajuda a candidatura dela. É um momento lindo que a gente vai ver, entende? Sim. Se isso vai garantir o voto, não sei. No Globo de Ouro, a narrativa de todas as outras divas não garantiu o voto. Sim. Mas em comédia garantiu para ela. Né? A Mike Madison, que é a atriz do Anora, estava concorrendo com ela, a Cynthia Erivo estava concorrendo com ela, que são as duas que estão na categoria agora de melhor atriz. E perderam para ela, né? Em comédia ali. Da Fernanda Torres, você vê, eu acho que a Fernanda ganhou o Globo de Ouro de drama e continua sendo forte ali na categoria de drama, entende? Então, vai ser uma coisa de quem vota pela narrativa, pela atriz em si, e quem vota pelo trabalho mesmo, e vão apostar no novo, vão ver uma latina ganhando. Então, são essas duas narrativas. Qual que vai vencer, a gente não tem como prever. Isso é meio impossível. Eu acho que se tiver imparcialidade mesmo, não for do coração, acho que a Fernanda ela ganha. Eu também acho. O que me preocupou um pouco foi o discurso que a Demi Moore fez no Globo de Ouro, que aquilo eu acho que ela tocou o sentimental de muita gente. Claro. Isso pode influenciar bastante, mas eu acho que na imparcialidade, tirando o coração, eu acho que a Fernanda... Sim, mas pensa, esse é um prêmio dado pela indústria americana. E ela é um nome da indústria americana. Exato. Faz de conta que o Oscar foi criado por nós. E a gente fica entre... Não tem jeito. A gente já dá pra... Entende? Então é isso. Se o trabalho maravilhoso da Fernanda vai ser capaz de tocar o coração dos votantes para cima disso, eu acho que é total mérito da Fernanda e o universo conspirando, entendeu? Mas a gente não pode contar com isso.
mas o nosso canal, ele é pé quente, como eu te falei. Vamos lá, vamos apostar. Lá naquele dia que você veio aqui, eu falei assim, nós vamos ver o filme lá no Oscar. E vimos, Passou né? por todas as fases, tá lá. A gente imaginava que com uma ou duas indicações, foram 3. Mais surpreendente foi de melhor filme, apesar de eu achar que é o que tem menos chance, é muito difícil, É por né? tudo isso que a gente tá falando aqui de novo, entende? Mas eu acho que só o fato de estar lá já é uma grande vitória. Maravilhoso, gente. E o que Olha você tudo que a gente imagina, vem falando. independente de ganhar ou perder, porque às vezes isso é um detalhe, né? Isso não torna o trabalho irretocável que foi feito. O que você imagina que isso vá afetar de melhorias para o nosso cinema brasileiro? O que isso pode trazer de melhorias? Tem outros projetos fantásticos sendo produzidos que a gente pode se animar e nos próximos anos ter essa recorrência de indicações e não só daqui mais 25 anos? Eu acho que é isso que a gente começou falando. É uma confluência de fatores. Eu vou fazer o paralelo que eu sempre faço. Por que o Brasil está todo ano na Copa do Mundo? Ainda que faz tempo que não ganha. Porque a gente tem em cada rua desse país os meninos e as meninas jogando futebol. Nas escolas aprendem futebol desde criança. Todo mundo é quase obrigado a ter um time do coração. O futebol é uma cultura brasileira. A gente tem trocentos canais que têm programas sobre futebol, exibem futebol, a gente cultua o futebol, compra camisa de futebol, vai em jogo, tudo. Que se você não vai no jogo, quem gosta de futebol paga o pacote da TV a cabo para ver. Tem canais de YouTube com análise do seu time de futebol, na TV aberta, fechada, rádio, tudo. Existe essa cultura, a cultura que forma atletas, a gente tem escolinhas de futebol, e aí a gente dá valor para isso, e aí a gente investe, e aí é uma prioridade. E aí é por isso que a gente consegue ter um time bom, que disputa as eliminatórias e vai para a Copa. Não é que é um milagre, aconteceu a cada 5 anos. Isso aí acontece com países que não têm esse investimento todo no futebol e não tem o futebol como uma prioridade cultural do país. Aí, vez ou outra, eles vão, né? Eu não estou falando assim, Camarões, né? Que até tem, mas sei lá, América Latina, México, tem ano que vai, tem ano que não vai. Apesar deles amarem futebol, não tem o mesmo investimento que a gente tem. O cinema é a mesma coisa. A gente só vai estar lá todo ano, ou a cada 5 anos, se a gente tiver essa cultura. Se for política de Estado, porque cultura é política de Estado, assim como esporte também é, né? Também é. Se a gente tiver investimento privado... E até mais prioridade, né? Exatamente. Investimento de Estado, como o esporte tem que ter, investimento privado, como o esporte também tem. É um negócio. As pessoas veem o dinheiro que isso dá e apostam, né, no futebol. Talentos sendo treinados. A gente tem escolinhas de futebol, tem que ter escola de cinema, tem que ter escola de cinema na periferia, tem várias, né? Escolas de cinema, tem que ter universidade de cinemas fortes. A gente tem também. A gente tem que ter essa produção acontecendo. Porque os Estados Unidos produzem, sei lá, 10 mil filmes por ano. Para saírem 10 indicados. Esse ano nem 10 são 8. Exato. Não, são 7. Porque um é francês e o outro é brasileiro. Vocês entendem? Tipo assim, é essa conta que a gente tem que fazer. Isso vai dar lá no Oscar. Então, se a gente não tiver esse pacote todo continuado, não adianta a gente falar, quero estar no Oscar esse ano. Então, eu acho que essa conta tem que ser feita. E a gente tem muitos projetos aí. O Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do Bacurau, que foi premiado em Cannes com o prêmio, né, ganhou como uma medalha de bronze no Festival de Cannes recentemente, que teve concorrer em Cannes com Aquários. A gente teve esse ano concorrer na Palma com o Motel Destino. A gente está com um filme agora de um diretor, Gabriel Mascaro, com o Rodrigo Santoro, concorrendo no Festival de Berlim, que é o primeiro grande festival, né, grande mesmo, internacional do ano. Tem Sundance nos Estados Unidos. Esse ano a gente não tinha brasileiro concorrendo, mas todo ano a gente tem. Então, a gente está mantendo esse circuito e tem ano que esse circuito vai colocar a gente lá na corrida do Oscar, tem ano que não vai colocar, mas a gente tem que, né, e tem que ter um investimento em distribuição. Sim. Eu acabei de voltar do Festival de Cinema de Tiradentes, que é em Minas Gerais, que é o primeiro grande festival de cinema do ano brasileiro. E lá teve um grande encontro com mais de 90 profissionais do Brasil todo do audiovisual, que se chama Fórum de Tiradentes, e se faz uma carta do audiovisual. E muito se discutiu como um pilar importantíssimo
a distribuição. Não adianta você fazer um filme bom se esse filme não chega no público, se o brasileiro não sabe que o filme existe, se ele não vê o cinema brasileiro como um hábito. Entendeu? A gente tem que ter um mês estreia Ainda Estou Aqui, no outro estreia O Auto da Compadecida, no outro Chico Bento, no outro vai estrear um outro filme que está vindo, um outro, entende? A gente tem que ter uma continuidade. E também no streaming, né? Estreando aí os filmes. A Netflix está produzindo, a gente já falou, vários filmes brasileiros, não só a Netflix, como outros streamings produzindo séries. Então isso tem que estar na boca do povo, tem que estar no nosso coração e mente, tem que estar, né? Pra gente ir no cinema quando o filme brasileiro estrear, para o mundo ver também. Eu tenho certeza, não é que isso muda tudo, o jogo tá ganho, a gente não precisa fazer mais nada. Sim. Mas eu tenho certeza que quando estrear o próximo filme brasileiro numa cidade ali de Nantes, na França, uma cidade em Lisboa, os portugueses vão dizer, olha, tá estreando um filme novo brasileiro, o último que eu vi foi ótimo. Já muda a tensão, né? Claro que muda. Um amigo meu que mora no Texas, tá lá louco pro filme estrear, finalmente vai estrear, eu estou aqui, me mandou um print de um amigo dele que mora na Nova Zelândia e que ele foi tentar comprar ingresso e tá vendido, tava esgotado. Na Nova Zelândia eu ainda estou aqui. Quando que isso aconteceria? De novo. Agora, o próximo filme brasileiro grande, o do Kleber Mendonça Filho, que é com o Wagner Moura, que vai ser lançado esse ano, espero que esteja em Cannes. Quando esse filme estrear na Nova Zelândia, olha, o público da Nova Zelândia vai falar, já vi esse Wagner Moura, ele fez uma série outro dia na Netflix. Olha, esse cara tava no Narcos. Ele tá numa série da Apple, que tá estreando agora. Ele tava numa outra série. Esse filme tem Alice Braga, eu também vi essa atriz aqui numa série, que legal. Vou assistir com eles. O cinema brasileiro tá bom, as séries também, deixa eu assistir. E aí isso vai formando um público internacional também. E aí isso coloca a gente nos corações e mentes, entende? Como colocou a Coreia, como colocou o México também. O México é um país que tá mais no jogo, né? Comparando a França, a Itália, né? Você fala, vai ter um festival de cinema italiano. Eu faço um festival de cinema italiano, festa do cinema italiano no meio do ano. Eu não preciso falar para as pessoas, que esse filme é um milagre, você tem que ir nesse festival por causa desse filme. Eu falo, cinema italiano. As pessoas falam, adoro cinema italiano. Por quê? Porque a Itália investe até sempre em cinema italiano. Porque tem Fellini, porque tem Rossellini, que teve, entendeu? Toda uma escola, Sofia Loren, Sergio Leone, o Vida é Bela, o Benigni, que ganhou o Oscar no nosso ano, né? A gente não aceita, mas enfim. E aí, isso dá no cinema italiano. Acho que é isso que muda, entende? E isso é só uma parte, né? Eu fiz aqui todo um discurso, não, mas o caminho mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é o que eu falo, que o ganho, ele já é real. Muito eu acho real. que muda a mentalidade, quebra muitas crenças, tanto de quem faz, Sim. quanto de quem assiste, dos interesses, o olhar sobre tudo muda. Eu Sim. tenho certeza que o Brasil, não só o público vai se interessar mais por filmes brasileiros, mas também por quem produz, para quem faz, ver que o Brasil ele tem chance, né? Tem caminhos. Então, eu acho que isso dá uma confiança muito forte para cada vez mais impulsionar isso, fazer coisas cada vez mais, cada vez melhores também. E eu tenho certeza que no Brasil as coisas às vezes vai em passinhos lentos, né? Mas o importante é caminhar, que eu acho que uma hora a gente chega lá com toda certeza. Chega, e eu acho que a gente já tem filmes ótimos que não chegam no público porque o público não sabe nem que eles existem. E porque a gente está muito com a mentalidade colonizada de ver produção internacional. Então, mas é o que você falou, a distribuição ali conta muito também, né? Então, acho que até de quem distribui muda ao ver que as pessoas começam a ter outros tipos de interesses, começam a abraçar mais outros projetos e também fazer essa ponte, porque a população também depende muito dessa ponte, né? Sim, não tem jogo ganho, mas que eu acho que a gente já avançou bastante e a gente não pode deixar a peteca cair, entendeu? Não é fácil, não é assim. Mas imagina você comparar o nosso poder de marketing, a verba que a gente chama de P&A, né? Que é o investimento feito no lançamento de um filme. E o que um filme americano vem já. Com um pacote de marketing já pronto, já desenhado fora, com muitas peças de marketing que você só traduz para o português, né? Com tudo isso custa, né? E a rede de distribuição e o dinheiro que essas empresas internacionais têm para colocar. Não é fácil esse jogo, é como um produto que você vende, você tem que distribuir qualquer carro, telefone, entendeu? Vinho, azeite, qualquer coisa, né? Equipamento, celular, né? E imagina quando ele é um produto cultural,
que mexe com corações, mentes e desejos. Então, acho que é isso, assim. Acho muito interessante. Acho que o que a gente ganhou muito foi ver o nosso cinema na pauta do brasileiro, mesmo que seja para fazer meme, né, na internet, que a gente é bom disso. Mas também essas conversas mais profundas como a gente está agora. Só isso já quebra muito preconceito. Eu acho que o filme ajudou muito também a dar uma acalmada em muitos ânimos também, né? Porque no início se tentou até um boicote e tudo, e eu acho que a visão das pessoas vai mudando também, o que é muito bom para nós como brasileiros, né? Claro, né? É uma história linda, é uma história importante. E isso eu sempre falo, assim. Acho que esse filme dá um recado muito importante, que ele não é um filme sobre esquerda e direita. Ele é um filme sobre, não importa esquerda, direita, centro, para cima e para baixo. Nenhum governo tem o direito de levar um pai de família para depor e nunca mais devolver. Exato. E cometer um crime desse. Não importa se esse pai de família até for um criminoso. Nesse caso, não era. Um criminoso, nós estamos num estado de lei. Na lei, você tem um sistema de justiça. Isso aí não é justiça. Perfeito. Justiça é ser julgado, né? Se for o caso, condenado, cumprir sua pena, voltar para a sociedade. Esse é o sistema de justiça de um país que é democrático, o Estado de Direito. Perfeito. Quando você viola o Estado de Direito, você coloca todo mundo em risco. Exato. Até você começar a não concordar com uma vírgula desse Estado totalitário, você vira o inimigo. Não existe segurança numa totalidade, num Estado totalitário, numa ditadura. Seja quem for o ditador. Né? Então, eu acho que esse recado do filme, ele é amplo, né? E quem tiver com o coração aberto para ouvir isso, vai entender. E muda a mentalidade, sim. Eu acho que é bem legal. Acho que o maior poder dele político é esse, falar. É sobre isso que a gente está falando, para além dessa história incrível, né? E triste dessa família, mas incrível, né? É uma família muito maravilhosa. Né? Flávio, eu quero ver mês que vem essa estatueta nessa mesa. Eu também. Daqui um mês hoje, olha, a gente aqui de novo, eu vou trazer o Oscar, nem que quero seja essa de chocolate, estatueta entendeu? aqui, nessa mesa aqui. Vamos lá. Né? E quem sabe você nos ajudar também a trazer os protagonistas para contar essa história, né? Quem sabe, né? Ou não, a gente já tem. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Flávia, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estamos aqui todos torcendo e muito legal conhecer mais do cinema com você, entender as chances reais que o Brasil tem, que temos grandes chances efetivamente. Vamos estar todos torcendo, assistindo ali e comemorando a nossa vitória. É isso aí, é nosso, hein? Vamos trazer. A gente garante, hein, gente? Bom, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, deixa o seu comentário aqui, quem são seus favoritos, se você acredita que o filme Ainda Estou Aqui vai ganhar quantas estatuetas, deixe seus comentários, compartilhe esse conteúdo também para as pessoas já irem entendendo antes da apuração aí, quais são as reais chances que temos. Se você é novo também no canal, se inscreva, ative as notificações para receber sempre um episódio fresquinho do seu podcast A Arte de Vencer. Obrigado e até a próxima.